Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Ter sementes fortes e grãos saudáveis é a nobre missão do processamento industrial de uma sementeira. Compreender o valor e importância desses processamentos, bem como os desafios por trás dessas cadeias de processos abrangentes na sua produção agrícola, é o que garante e preserva sua qualidade genética, fisiológica, sanitária e física. Entre a colheita e o processamento de sementes está um mundo fascinante de tecnologias, de inovações, de engenharia e de serviços. Carlos Hansel, gaúcho, engenheiro agrícola formado na Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, é um expert em todas as tarefas em produção de sementes, processamento de grãos e tecnologia de condicionamento. Atualmente residindo na Alemanha, ele é o diretor executivo do grupo Peticus, tradicional empresa alemã do setor. Foi fundada em 1852 e que possui mais de 350 funcionários com hubs de vendas, serviços e engenharia em 23 países. A empresa instalou mais de 200 mil máquinas de limpeza e 2 mil plantas completas de processamento de semente nos últimos 40 anos. A taxa média de crescimento de 2 dígitos do grupo Peticus nos últimos 10 anos demonstra bem a confiança que os clientes depositam em competência e proeficiência. Conhecimento é algo que não precisamos apenas possuir, é algo que precisamos sim usar e compartilhar. Vamos juntos. Podcast Academia do Agro. Olá, Carlos Hansel, tudo bom? Tudo tranquilo, Valdir. Graças a Deus, estamos bem. Que beleza. Aí estamos se revendo aí após alguns anos aí distantes, né? Apesar de se interagindo aí via grupos de WhatsApp, mas... Meu amigo, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Uma grande satisfação contar com você aqui. Sei que você já tem curtido e ser uma das audiências do nosso podcast. E, para mim, é uma honra muito grande tê-lo aqui, uma satisfação, e tenho certeza que os colegas aí vão gostar muito, para a gente conversar um pouco da sua vida, da sua trajetória, falar um pouco de você, dessa sua experiência. Hoje você está aí na Alemanha, na cidade de... Repete para mim, por favor, Carlos. Eu estou morando em Eisenach. Eisenach. Então, vai contar um pouco daquilo que eu chamo de bastidores, né? De uma UBS, bastidores de uma empresa de indústria de produção de sementes, com aquelas máquinas que eu chamo de máquinas maravilhosas, né? Sofrendo muitas inovações. Então, para contar um pouco disso, dessa sua vivência, dessa sua trajetória, aí um pouco desse segmento, para muitos desconhecido, né? O pessoal conhece o produto final, conhece a embalagem, né? Mas não sabe o que tem por trás daquilo, todos os esforços, todas as tecnologias, todo o conhecimento, todo o desenvolvimento, né? Que a gente oferece para se obter uma semente de qualidade, uma semente de resultados, né? De performance. Então, Carlos, bem-vindo. E para começar, já dando o kick-off, e aí, onde tudo começou, meu amigo? Conta um pouquinho de você. Como é que você chegou, saiu do Brasil e foi para a nossa querida Alemanha? A história é longa, Valdir. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer. Então tá bom. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que eu fico muito grato de poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha trajetória. São 25 anos aí atuando no mercado, né, de sementes. E toda essa história, como diz o provérbio chinês, né, uma grande jornada começa com o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo, acho que vem lá da origem, né? Meus avós tinham uma propriedade rural no interior ali de Santa Cruz, onde foi, acho que, o berço para criar o gosto aí pela agricultura, né? Então, passávamos as férias de verão junto com os avós, né? Aprendendo um pouco aí da vida difícil, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem compromissos. Eu acho que esse é o principal aprendizado que a gente começa a ter desde cedo, que tem que ter compromisso com os negócios e comprometimento com o que nós assumimos, né? Então, acho que começou ali, né?
Depois fiz a opção de fazer engenharia agrícola na Universidade Federal de Pelotas. Me formei em fevereiro de 95 e durante o período de faculdade fiz muitas atividades extracurriculares, estágios, também atividades pela universidade que seriam trabalhos voluntários. Nós, na época, ativamos o escritório de engenharia da Universidade Federal de Pelotas e prestamos serviços voluntários para pessoas de baixa renda ou carentes que precisavam de algum tipo de serviço, né? Então, me recordo, um trabalho foi um levantamento altimétrico para a construção de uma barragem, que no fim não pôde ser executada porque era próximo ao Taim. Não fizemos todo o levantamento altimétrico. Teve uma outra pessoa que foi um levantamento planimétrico para fazer partilha de área. Teve mais uma outra experiência aí em termos de levantamento para projeto de despoeiramento. Tive a oportunidade também no verão de 93 fazer estágio na Pioneer em Santa Cruz. Acho que foi onde tudo começou depois da minha carreira dentro da Pioneer, né? De tanto insistir com o Gentil, né? Eu vinha toda vez para Santa Cruz para visitar os meus pais e eu batia na porta do Gentil, né? Ele tinha um escritório dele, era do lado da balança lá, e batia lá na porta na segunda-feira ou na sexta-feira que eu chegava. Gentil, eu quero estágio, quero trabalhar no verão. Tanto que ele, acho que sim, como é que é, de tanta minha insistência se sensibilizou e acabou me passando pro chefia, né, pro Evandro Jorge, né, que foi quem foi meu orientador de estágio. Tenho muito apreço, aprendi muita de secagem com o Evandro, né, então na época eu trabalhava no secador em Santa Cruz, coletando e fazendo. Se interrompendo, o Evandro Jorge hoje é meu vizinho, cara. Ele está morando em Rio Verde, Goiás. Eu tenho propriedade lá, minha filha mora lá, né? E tá muito feliz também, tá numa outra fase também, né? E sim, bem lembrado, o Evandro Jorge tem muita história também, né, para contar, né? Sim, aí foi meu orientador, né, que trabalhamos de janeiro a março no período de colheita de milho, foi onde eu tive a oportunidade. E o meu perfil, a minha característica, sempre fui uma pessoa curiosa, né? Então, era pouca atividade no secador, eu comecei a visitar outros setores, né? A parte de despalha e seleção, torre, armazém, a descarga, né? E, por incrível que pareça, né? Em 93, ali, quando eu fiz estágio, a descarga do caminhão de milho era manual, né? Era feito na chipa, né? Isso nem é tão longe assim, né, cara? E hoje a gente fica olhando para os sistemas que existem, né, de descarga de milho, né, mas na época era manual, né, houve uma evolução bastante grande nesse sistema no Brasil. Depois a gente até vou fazer um breve relato aí um pouco dessa história do descarregador de milho. Aí no ano seguinte eu tive uma outra oportunidade de fazer estágio na Universal Leaf, na produção de sementes, onde aprendi processos ali de polinização do fumo, processo de colheita da semente de fumo e também beneficiamento de semente de fumo, né, que também é um processo bastante peculiar devido ao tamanho da semente, né, mas trouxe bastante aprendizado. Depois eu fiz um outro estágio na Supra-Arroz durante um período de greve da universidade, em 94. E aí eu trabalhei 3 meses no grupo Josapar no beneficiamento de arroz, né. Então foi um trabalho muito interessante, né? E então essas foram assim as minhas atividades extracurriculares na faculdade, né? Durante o período de universidade. Então, devido à greve em 94, houve um pequeno atraso na formação. Nós acabamos graduando a minha turma em fevereiro de 95. E acho que um fato interessante também, pelo meu perfil, né, o meu trabalho de conclusão de curso da universidade foi um projeto para a Universal Leaf, né, que seria produção de mudas de fumo em casas de vegetação. Então, como eu sempre tive um contato bastante próximo ali, tanto com a Pioneer como também com a Universal Leaf, uma das vindas para Santa Cruz, conversando com o pessoal da Universal, surgiu essa possibilidade de fazer o projeto, eu encarei, né? Então, meu trabalho de conclusão foi depois implantado pela Universal Leaf, né? Que era eles trouxeram a ideia, a gente discutiu junto e nós implementamos
uma estufa de baixo custo, né, que boa parte era produzida com soluções locais no produtor. E aí foi onde começou um projeto pioneiro na Universal, que foi produção de mudas em estufa a partir de 95, né? Foi o primeiro ano que nós implantamos. Então eu me formei em fevereiro e eu já estava empregado em janeiro, né? Eu já comecei a trabalhar em janeiro na implantação do projeto, né? E eu tive também uma possibilidade de fazer mestrado, apliquei para uma vaga de mestrado em armazenagem e conservação de sementes na Universidade de Viçosa, fui aprovado, mas em função da perspectiva de trabalho, já estar contratado na Alliance One, da Universal Leaf, eu acabei optando pelo seguir a carreira profissional e não a acadêmica. Em maio de 95, eu recebi um telefonema, né, que até da Pioneer, que é estranho, né, porque antigamente o mundo era bem diferente do que é hoje, né, não existia cerca entre as empresas, né, então conversei com o Jorge Berger, né, o branco, que era o meu supervisor na Universal Leaf, e disse que tinha recebido uma ligação do Pioneer e fui fazer uma entrevista com o Volney e com o Walter. Eu nem sabia que era entrevista, né, eles me chamaram, eu vim lá, conversei, e quando eu voltei, comuniquei ao Jorge, né, Jorge, a situação assim, me fizeram uma proposta, e o Jorge de prontidão, assim, ó, diz, vai que o teu futuro é lá, né? E assim eu fiz, né? Me desliguei, fiquei um período curto na Alliance, na Universal, foram 4, 5 meses ali que eu fiquei na Universal Leaf implantando o projeto. Eu me desliguei e comecei a minha carreira na Pioneer, né? Em junho de 95. Aí fui com o seu Jaime Amonte para Santa Rosa, fui apresentado para a turma lá com o Walter e a turma toda ali de Santa Rosa. Então, 95 começou a minha carreira na Pioneer, né, cara? E graças a Deus tive muitas oportunidades, tive muito apoio, tanto do Walter em Santa Rosa, como do Gentil, que era diretor de produção de milho, né, com os projetos que nós fizemos. Com Santa Rosa nós fizemos em 95 uma ampliação, né, que foi feita toda a descarga nova, dispária. Nós tivemos o primeiro secador metálico construído no Brasil, foi construído em Santa Rosa pela Pioneer, né? E nessa oportunidade nós trabalhamos com uma empresa da Argentina, a Vigília Ocampo, que era responsável pelo projeto, e foram os primeiros contatos com os colegas de engenharia dos Estados Unidos, da Pioneer, né? Então levantou logo a primeira percepção de necessidade de domínio da língua inglesa. Então comecei a cursar o inglês durante a noite, né, e trabalhando o dia, e foi assim que a gente foi crescendo. Aprendemos o inglês, né, trabalhando, e graças a Deus, como foi previsto, né, que era uma oportunidade, isso me trouxe oportunidade mais adiante de poder mudar e morar nos Estados Unidos, né. E até hoje eu uso aqui na Alemanha, eu não falo alemão, eu me comunico em inglês, né. Então agora uma nova fase aí para aprender o alemão, né. Mas enfim, então dentro da Pioneer, eu posso dizer assim que foi uma escola para mim, não só para mim, mas como meus colegas, né? O período que a gente teve na Pioneer aí de 95 até 2014 foram anos de muitas obras, muitas construções, expansões, não só na área de estrutura física, mas também na área comercial. Todas as áreas da empresa cresceu muito, né? Se a gente for olhar os relatos, né? Eu não vou me lembrar de todas, mas nós fizemos obras praticamente todos os anos na Pioneer, né? 95 começou em Santa Rosa, depois 96 foi feito secador em Santa Cruz, 99 acho que foi o único ano que nós não tivemos obra, né? 98 nós tivemos obra em Santa Rosa de novo, e assim foi indo. 2000 foi para Itumbiara, fizemos expansão de Itumbiara, 2001 foi semente matriz em Itumbiara, 2003, enquanto o Volney tocava a obra de primeiro UBS de soja em Planaltina, eu fiz 2 obras de expansão em Itumbiara e Santa Rosa, que foram 2 secadores. Em 2004 eu mudei para Formosa para tocar a obra de Formosa. Fiquei em Formosa até final de 2007, né? Janeiro de 2008 eu mudei para os Estados Unidos. Passei quase 4 anos nos Estados Unidos, em Johnston, onde eu fiquei encarregado para conduzir projetos para América Latina. Então, nesse período aí de
2008 até 2011, agosto de 2011, além das obras e projetos de expansão que a gente teve no Brasil, pela Pioneer, eu também gerenciei obras no México, na Argentina, no Chile, pela Pioneer, né? Por incrível que pareça, como eu te comentei, né, Franzini, em 2008 e 2009 a gente já, de alguma forma, né, com menos recursos, já se trabalhava de forma remota, né? Hoje a gente está vendo muitas pessoas aí em 2020 tendo dificuldade de trabalhar em forma remota devido ao Covid, mas os resultados, é possível de se atingir os resultados mesmo de forma remota, né? Tem trabalhos que não tem como, né? São obrigados a ser físicos, né? Presenciais, mas muita parte de engenharia, conhecimento intelectual, isso aí a gente pode transferir remotamente sem dificuldade alguma, né? Só ter o desejo, querer, que se consegue fazer, né? Então é uma coisa assim, até um pouco de contraponto, né, do que a gente vive hoje com a questão da pandemia, né? Para mim isso está dentro da minha rotina, né? Então, seguindo até nas questões de obra, né, que nós tivemos obra aí depois de 2010, Catalão, 2012, mais obras de expansão em Formosa. Enfim, vamos dizer, passei o período de bons de obra e de investimento e crescimento que a Pioneer teve no Brasil, né? Uma história muito linda e bonita de ser compartilhada. Em 2014, eu recebi um convite do presidente da empresa para fazer a implantação da Petcos, né? Na empresa que eu atuo hoje, atualmente, para fazer a implantação da Petcos para a América Latina, né? E nós, como o berço, vamos dizer assim, da semente na América Latina e na América, está muito focado aos Estados Unidos. Então, eu não conhecia Petcos, né, sendo bem sincero, nunca tinha ouvido falar, né? Então, comecei a procurar um pouco mais sobre a Petcos a partir do primeiro contato do Mark Scholz, que é o presidente da empresa. E aí acabei tomando a decisão, né, de fazer o desligamento da Pioneer e começar uma nova carreira, um desafio muito grande, né, mas encaramos esse desafio e graças a Deus hoje nós estamos colhendo o resultado, né, que a gente plantou lá em 2014. Mas realmente não foi fácil, né, foram 4 anos batendo no mercado, de porta em porta, clientes, possíveis clientes. E em 2018 nós realizamos a primeira venda no Brasil, um equipamento da Petcos. Foi um equipamento para fazer incrustamento e peletização de semente de braquiária. Aí já surgiu mais vendas de mesa densimétrica e assim foi indo todos os anos, assim, subsequentes. Nós estamos tendo volumes de vendas significativos que estão nos sustentando no Brasil e na América Latina. Então, falando assim um pouco da Petcos, para o pessoal que não conhece, é uma empresa que foi fundada em 1852. Nós estamos sediados em Vuta, é uma cidade pequena que está a 6 quilômetros aqui de onde eu estou morando hoje, que é Eisenach. Então, ela é reconhecida como a primeira empresa a fabricar um equipamento de área e peneira para limpeza de sementes. Podcast Academia do Agro. Viu, Carlos? Você compartilhou comigo a origem da Petcos. Comenta com o pessoal. Ela foi fundada quando? Como foi essa transição dela até chegar na Petcos do século XXI? Bom, a Petcos foi fundada por Christian Friedrich em 1852, aqui na região da Turíngia, né? Nós estamos aí, para localizar um pouco o pessoal, fica bem no centro da Alemanha, né? Nós estamos entre Berlim e Frankfurt, né? 2 horas de trem de Berlim e 2 horas de trem de Frankfurt, né? As referências que mudam, né? As distância e tempo é trem, né? Que é a referência. Mas, enfim, então a empresa sempre tem uma história muito bacana. Depois até eu vou compartilhar contigo aí pela internet um link para compartilhar, né? Então vivenciou 2 guerras, né? A última guerra, né, no final da Segunda Guerra Mundial, a empresa, como está no leste da Alemanha, ela foi estatizada, ela virou uma empresa estatal russa. Então por 40 anos o foco foi trabalhar
para os países comunistas ou para o mercado comunista, né? Então ela se distanciou do mercado ocidental e ela ficou praticamente só no mercado oriental. Então ela é uma marca muito difundida nos países que faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Tem um modelo de máquina, para vocês terem uma ideia, que foram comercializados mais de 200 mil unidades de um modelo de máquina de limpeza, né? Para vocês terem uma ideia, assim, isso nunca foi levado para o lado ocidental, né? Sempre no lado oriental, né? Vamos falar assim, no período de Guerra Fria, né? E em 89, quando caiu o muro, o Mark Scholes, que é descendente dos fundadores, ele é presidente da empresa hoje, ele inclusive morava na Austrália na época, ele voltou para a Alemanha e se juntou, fez uma sociedade com o Luca Seleghini, um italiano que tinha empresa de estrutura metálica, e eles adquiriram a Petcos de volta, né, do governo alemão, foi a leilão, né, por preços de, sei lá, vamos dizer assim, de banana, né, foram preços muito baixos, né? E aí eles começaram a fazer toda a transformação cultural, né, cara? Até hoje, nós aqui na Alemanha, vamos falar assim, que nós estamos ainda no lado leste, né? Ela sofre muito ainda um pouco da influência do regime comunista, né? Então, a forma como a empresa trabalhava, tinha emprego para todo mundo recebia um salário muito baixo, mas todo mundo trabalhava, o pai trabalhava, o filho trabalhava, a mulher trabalhava, todo mundo trabalhava na empresa, baixa renda, mas se sustentava, né? E para vocês terem uma ideia também da divergência de cultura e de filosofia, a empresa era completamente vertical, né? Ela produzia a própria tinta que pintava o equipamento, né? A fundição era própria, tudo era próprio, era verticalizada. E hoje a Petcos é praticamente horizontal, né, cara? Ela é muito... A produção é terceirizada ou tem parceiros que produzem algum componente e nós praticamente montamos, né? O que é feito em casa é muito pouco mesmo, só o que realmente é o core velho da empresa, onde a gente entende que tem valor agregado, né, cara? O resto é feito fora, né? Então, hoje eu vendo assim um pouco da economia da Alemanha, o que eu vejo, né? São várias pequenas empresas, é um network, são várias pequenas empresas que sustenta uma empresa maior, média ou grande, né? Assim, na volta levando para um pouco uma indústria mais conhecida do brasileiro, vamos lá assim, uma Porsche, de uma Mercedes, ou de uma Audi, uma BMW, né? Tem no entorno dessa empresa tem várias pequenas empresas, tem um cara que só faz a lâmpada que vem com o logo da BM, ou o logo da Mercedes, ou pisca, assim, ó, cada um tem a sua função, são pequenas empresas, mas eles têm aquela filosofia de dono do negócio, né, cara? Eu acho que esse, para mim, é um dos grandes segredos da economia alemã hoje, né? Que ela consegue se manter forte. Mas, enfim, né? Vamos voltar para nossa história aqui, né? No dia a dia, né? Então, hoje a Petcos foca muito em novas tecnologias, fica buscando novos equipamentos, porque o conceito do Mark Scholes, quando conversa com ele, para ele é muito claro, né? Não tem como a Petcos ou uma indústria alemã competir com uma indústria chinesa, porque eles vão ter preço mais barato, vão ter a fabricação, a matéria-prima, para eles tudo é mais barato do que produzir na Alemanha. Então a única forma que nós temos de competir com o mercado chinês é trabalhando com tecnologia, com conhecimento. Então nós está sempre pensando na frente, trazendo nova tecnologia. A Petcos tem por filosofia não fazer patente de equipamentos ou de tecnologias que desenvolve, porque entende que também a discussão é desnecessária, né? Porque alguém vai te tomar essa patente, vai produzir, tu vai ter que brigar na justiça, tu perde tempo. Então, enquanto tu está usando a nossa massa encefálica, o nosso know-how para desenvolver e buscar novas tecnologias, tu não perde discutindo o que já foi, né? Se o cara copiou, tá copiado. Não adianta, vai começar a discutir de direitos autorais, entende que é perda de tempo. Isso é uma filosofia da empresa, é a cultura, né? Eu até, a certo ponto, acho que tem razão nisso, né? Uma coisa assim bem interessante para a gente entender, né? Hoje, as máquinas de limpeza que nós temos hoje já tem nível de
de sofisticação está bastante elevado, né? Nós temos hoje máquina com CLP, com LHM para fazer controle, tem com câmeras internas que a gente pode visualizar como está as peneiras, como está o produto de cada peneira. Isso existe hoje no mercado, está disponível, né? Agora a pergunta que a gente vem assim, como converter essa tecnologia, esse nível tecnológico para chegar ao nosso cliente no Brasil, né? Aonde que está a possibilidade, todas as barreiras comerciais que a gente tem, tributária, né? Fica difícil, né? Mas o pessoal hoje está começando a ver resultado. Assim como comentei contigo antes, né, Valdir, eu tenho muito orgulho e fico muito grato por ter participado de processos dentro da Pioneer, quando comecei em 95, né, se a gente for se recordar o que era a evolução na época, né, nós tínhamos vários funcionários que tinham um baixo nível de escolaridade, e o que a empresa proporcionou, fazer o desenvolvimento dessa pessoa, fomentamos o desenvolvimento profissional e intelectual, se as pessoas concluir o primeiro grau, concluir o segundo grau. Muitos eu nem sei onde estão hoje, né, mas tenho certeza que nós ajudamos eles a estarem em uma condição melhor, né, ou dentro da empresa ou fora da empresa, né, proporcionando crescimento. O que eu vejo hoje é uma nova era de transformação. Como no final dos anos 90, o foco foi esse desenvolvimento, a capacitação, formação do profissional, trazendo esse nível de escolaridade maior para o time, né, para a força de trabalho. Eu vejo hoje a questão da tecnologia, né, cada vez tem mais software integrado. Se for olhar a tecnologia de precisão no campo está aí, né, que tem drone rodando para um lado e para o outro, o software controlando a aplicação do inseticida, do fungicida na planta. Da mesma forma a gente vê a distribuição de adubo e calcário, fertilizante, vamos dizer assim, nos equipamentos de plantio, e isso é uma tendência, né? Então eu acho que para mim hoje o grande desafio está justamente se adequar às novas tecnologias que estão vindo, né? A nível de ter uma tecnologia que nós estamos trabalhando, para vocês terem uma ideia, que é a identificação do tipo de inseto que tem dentro de um silo pelo ruído que se tem dentro do silo, né? Então nós já estamos trabalhando pelo ruído, tem sensores que medem a vibração de ruído, assim como cada um de nós tem uma frequência de voz, né? O inseto, quando come o grão de milho ou a soja, ele também emite um ruído, né? E com essa identificação, o que nós estamos buscando é identificar qual o inseto que está dentro do silo e qual o tratamento mais adequado e específico para tratar aquele tipo de inseto. Então, são tecnologias que vai chegar, né, cara? Ou depois, isso é uma tendência, né? O mercado europeu hoje, cada vez que é menos herbicida, que é menos inseticida, que é menos fungicida, e estão preocupados com a abelha, estão preocupados com tudo que é coisa e querem reduzir o consumo de químicos, né? Então eu vejo isso como uma questão bem interessante, como para compartilhar com vocês, né? Que sem dúvida nenhuma vai surgir muita coisa nova no mercado. Podcast Academia do Agro. Ô Carlos, você comentou também nas nossas prévias uma coisa interessante que eu gostaria que você também compartilhasse com os demais, essa questão da tecnologia, vamos chamar ocidental, americana, né? A matriz americana, onde hoje a maioria das empresas, indústrias, principalmente produtores de semente, tem como modelo e tem como usuários, né, essas tecnologias moldadas na América. E é uma distinção, por exemplo, o que a Petrus faz hoje, né, em relação a ter uma visão diferente, né, em relação à montagem desses equipamentos e a forma, né, os benefícios que causa. Gostaria que você comentasse isso aí com a gente. Bom, como disse, né, a escola que nós estamos inseridos no Brasil e América Latina é a escola americana, né? Então, a matriz, em função das empresas serem americanas, né? Então, teve uma pressão ou uma busca sempre por soluções desenvolvidas nos Estados Unidos. Vamos pegar um exemplo típico, né? Uma torre de classificação de milho. Toda ela é feita com equipamentos cilíndricos, né? Vamos dizer, com a Carter Day ou o Westrup, mas são
equipamentos similares, são peneiras cilíndricas para fazer a classificação de sementes. Enquanto que nós vindo para a Europa, as unidades ou as torres de classificação que se produz aqui, não só a Petrus, mas como Kimbria, os nossos concorrentes aqui, são equipamentos com peneira plana, né? A mesma máquina que se utiliza, por exemplo, para soja, que é uma máquina de ar e peneira. De peneira plana, ela faz classificação para milho e para soja, né? E aí a gente começa a te trazer outros benefícios, né? Por exemplo, nós temos clientes aqui que produzem 16 variedades de sementes diferentes, né? Eles trabalham com milho, com soja, trabalham com canola. Na mesma planta eles fazem ervilha, na mesma planta eles tem um deoner também, eles já vão fazer a parte aí de usando os cereais, né? Fazem trigo, fazem aveia, então tu fica com uma planta flex, né? Enquanto que uma planta modelo que nós temos aí, como a Pioneer utiliza, ou Monsanto, qualquer outra empresa aí que a gente está habituado no Brasil, usa o modelo americano com classificadora cilíndrica, é uma torre de milho, ela é de milho, não faz outra coisa a não ser milho, né? E aqui já se tem a opção de trabalharem com as torres horizontal, né? Os equipamentos aí já ficam, ao invés de ter uma torre vertical com 4, 5 níveis de altura, 20, 25 metros de altura, um prédio, passa a ser um prédio com 10 metros de altura e os equipamentos disponibilizados na forma horizontal, né? No meu entendimento, facilita muito a questão operacional, né? Porque a pessoa, dentro de um armazém caminhando, tu enxerga toda a planta, né? Em um prédio vertical, ou tu só enxerga o que está no andar, né? Então tem várias vantagens em alguns pontos, tem algumas desvantagens em outros, mas na minha análise hoje eu vejo como muito mais favorável uma torre de classificação horizontal com peneira plana do que com uma torre vertical com peneira rotativa. Você tem visto clientes potenciais aqui no Brasil, usando o Brasil como ponto de referência, com aderência a esse tipo de tecnologia, esse tipo de procedimento, por exemplo, com peneiras horizontais? Você está tendo uma boa aceitabilidade disso? Tem alguma boa aderência nesse sentido? Nós fechamos agora, 2 anos atrás, em 2019, nós fechamos uma linha de classificação de semente de milho com peneira plana, né? Com a KWS, foi a primeira que a gente tem fazendo semente de milho. E com semente de soja, nós fechamos agora 4 unidades de classificação, com os equipamentos também trazendo uma característica diferente do que o mercado nacional está habituado. Nós temos hoje um equipamento, o nome até da máquina seria S36, né, que são 36 metros quadrados de peneira. Essa é a maior máquina, que eu acho assim, eu não tenho bem certeza, mas quase com certeza posso te dizer que é a maior máquina do mercado, né? Ela tem 3 caixas de peneira, são 36 metros de peneira, então a caixa superior em cima nós trabalhamos para fazer o scalp, né? Então vamos pegar na soja, ela corta o 7,5 ou o 7,25, que no caso tira a parte maior, né, o que ficou retido. Na caixa intermediária ela tem 4 níveis de peneira que faz o sifting para tirar a peneira pequena, e na 6 peneira inferior ela já faz a padronização. Então é uma máquina 2 em 1, né? Uma passada só ela está trabalhando, fazendo pós-limpeza e padronização, né? Isso aí trabalhando com fluxo de 15 a 20 toneladas hora, né? Então são tecnologias que nós trouxemos para o mercado. Hoje nós temos a Bom Futuro, foi um cliente que adquiriu esse equipamento. Nós vendemos mais um para a Semente Morinaga, na Bahia, e agora em janeiro nós fechamos mais 2 linhas com a Semente Girassol em Rondonópolis. Do Gilberto Gellner. Isso aí. Conheço lá da região. Cara, que coisa interessante, né? Você vê que a evolução desse segmento, né? Alguns dos aspectos tão relevantes. E, Carlos, um paralelo, se você puder compartilhar com a gente, o que na indústria sementeira você viu que houve de evolução nesses últimos 3, 4 décadas de produção? O que realmente saltou aos olhos? Lógico, conectividade, a questão hoje das tecnologias implantadas, a questão hoje da informação, né, on-board, né, hoje tudo é monitorado, a tecnologia está muito presente, mas em relação ao que se fazia há 3, 4 anos atrás, há décadas atrás, para hoje, quais foram os pontos mais
relevantes que você acha que evoluiu em termos de tecnologia na produção de sementes? Eu acho que um dos itens que evoluiu muito foi o tratamento de sementes, né? Então, se nós falarmos assim, antes dos anos 2000, vamos falar assim, para traçar um paralelo, né? Todos os tratadores de semente eram tratador de fluxo contínuo, tamborzinho lá tratando semente, né? A partir disso já se começou a trazer tratadores de batelada, né? Ter mais precisão de dosagem, mais precisão na aplicação, melhor qualidade de aplicação, enfim, vem toda uma tecnologia. Aonde isso foi aplicado? Primeiro, isso começou no milho, que tinha valor agregado mais alto, né? Mas hoje soja se trata com tratadores de batelada também, né? Então, para mim, um dos grandes marcos divisórios assim, foi o tratador. Hoje, a Petrus tem o único equipamento no mercado mundial que eu tenho conhecimento que ela já faz a aplicação e seca no mesmo ciclo, né? Que é o multicoulter da Petrus, né? Então, ele aplica o inseticida e o fungicida, o tratamento na semente, e depois ele já tem o processo de secagem, né? Que pode ser, inclusive, com ar ambiente ou ar aquecido. Então, isso são tecnologias que existem. A outra questão que também eu vejo que mudou muito foi a questão da inclusão das selecionadoras por imagem. É uma discussão muito grande e pontos de vistas diferentes, né, da onde colocar as selecionadoras, né, coloca ela no início do processo ou no final do processo de classificação. Aí eu vejo que existe duas correntes, né, e não posso dizer que uma está certa ou a outra está errada. As duas estão certas, são focos diferentes, né? Então, quando se procura colocar uma color sorter logo no início, logo após a máquina de limpeza fina, antes de iniciar todo o processo de classificação, tem um foco para tirar um determinado tipo de impureza. Quando se vai para o final da linha, lá no final do processo, antes do ensaque, o foco de eliminação, de rejeito de impureza já seria um pouco diferente. Então vamos pensar assim, ó, e tudo isso vem amarrado à questão de determinação, a quantidade de peneiras que se utiliza no Brasil, né, principalmente em milho, né. Para mim isso ainda continua sendo um absurdo desde o tempo de Pioneer. A gente já discutiu isso várias vezes e continua se discutindo, né, enquanto que países aqui na Europa aí que utilizam quatro tamanhos de peneiras para mim, nos Estados Unidos acho que 4 estão pensando em trabalhar com 2, né. Então vão dividir em redonda e chata e pequena e grande. Acabou, né? E no Brasil nós temos 16, 18, né? Então, imagina se nós vamos ter lá no final uma color sorter para cada peneira, fica inviável, né? Então, por isso que já vem o conceito de colocá-la logo no começo. Então, são tudo questões que tem que se adaptar, né? Mas acho eu, isso também é uma opinião, que isso, no meu ponto de vista, está com os dias contados. Eu acredito que cada vez a evolução está sendo maior com plantadeiras a vácuo. O sistema de vácuo cada vez está mais eficiente, o preço também está cada vez mais acessível, né? Então eu acredito que as plantadeiras de disco em determinado momento vão ser aposentadas lá no Brasil, né? Que aí vai surgir uma nova era de plantio, né? Que de repente, pensando em torres de classificação muito mais sensíveis, muito mais simples de fazer o processo. Porque querendo ou não querendo, tudo isso gera custo, né? Tem um custo de implantação, tem um custo de processo, tem análise de laboratório com tantos tipos de tamanho de semente. Então, eu acredito que isso é uma questão de tempo, talvez 5 anos, 10 anos, não consigo precisar isso. E vai mudar, vai, né? Com certeza. Depois, na parte de mesa densimétrica, eu também vejo uma evolução muito grande, né? Hoje, até falando especificamente da Petrus, nós temos uma mesa densimétrica que não gera mais produto intermediário, né? Numa passada só ela já faz o corte entre bom e ruim, sem ter aquela massa de produto intermediário que fica recirculando. E nós temos resultados muito bons para esse equipamento, né? Nós estamos hoje com essa mesa no Brasil, nós temos 10 mesas dessas hoje rodando no Brasil, né? Com resultados bem satisfatórios, né? Com o cliente satisfeito, com um nível de aproveitamento de semente muito bom, com praticamente não eliminando semente boa junto com o descarte, né? Então aí é que o cliente, o produtor, ele realmente começa a ver valor, né? Eu estou investindo num equipamento que custa mais caro, mas esse produto me dá um retorno, eu não coloco o produto fora. É dinheiro, né, cara? Quem quer botar dinheiro fora? E quando tu olha uma mesa densimétrica fabricada no Brasil, como tu comentou antes, né, Franzi?
O que eu vejo hoje de uma mesa densimétrica no Brasil, uma máquina de limpeza, é a mesma máquina que era produzida há 40, 50 anos atrás com uma pintura nova. É um ferro novo, né? Mas não tem tecnologia por trás. Né? Verdade, é verdade. Podcast Academia do Agro. Carlos, não poderia deixar de perguntar. Cara, como é que está a cara do Brasil, a fama do Brasil? Como é que está a moral do Brasil aí na Alemanha? Eu ia dizer na Europa, mas vamos centralizar aí na Alemanha. Nós estamos de boa com os gringos aí ou nós somos ainda o patinho feio da história, os devastadores de floresta, os bicho-papão aí do agronegócio? O que você me diz? Qual que é o sentimento? Qual que é o seu feeling? Essa pergunta aí é cruel, né? Mas eu vou ser bem sincero como sempre fui, né? A imagem do Brasil não é boa, continua ruim, e isso é opinião minha, né? Muito do problema vem do próprio brasileiro que vende essa imagem para fora. Por exemplo, a gente sabe assim, ó, que o alemão tem uma outra filosofia, né, cara? Então, por exemplo, se ele tem problema, ele resolve o problema dentro de casa, ele não lava roupa suja fora, né? Cair brasileiro parece que tem aquele negócio assim, ó, vamos lavar roupa suja fora, né? Então, isso eu acho que é o grande sentimento, né? O brasileiro fala mal do Brasil sem conhecimento de causa, acho que esse é o grande problema. Meus colegas, assim, que tenho na empresa, que eu tenho a oportunidade de conversar e explicar, e tem alguns que já foram para o Brasil e que conhecem a realidade, eles conhecem, mas é um universo muito pequeno. O que vem para a mídia, o que as pessoas falam aqui é muito maior do que a influência que a gente tem num grupo pequeno, né? Então, quem conhece o Brasil sabe que não é a realidade, o que está sendo falado. Mas quem não conhece, assim como brasileiro, que não conhece o agronegócio brasileiro e o que tem sido feito no agronegócio brasileiro, e falam pelos cotovelos, né? Então, o grande problema é a língua, né? As pessoas falam que não deve. Essa é a minha opinião. Né? Não, o sentimento que a gente tem aqui é esse mesmo, né? A gente, de repente, é lógico, não vamos misturar ideologia, e também é outro fator que põe em risco muita coisa aí, né? Mas a gente poderia usar 4, 5 vezes mais a orelha e metade da boca, né? Isso ajudaria muito, né? Na nossa imagem, no nosso conceito aí fora. Carlão, cara, que bom falar contigo. Você sabe que eu poderia ficar aqui mais algumas horas batendo papo. Eu mesmo tenho muitas curiosidades para te perguntar. Mas eu vou deixar o convite aberto aqui para ti, para tu retornar em breve. Principalmente se estiver fazendo um passeio aqui na casa da família, ou retornando aqui no Brasil, que então passamos mais uma live dessa aqui, para a gente detalhar um pouco mais esse assunto de equipamentos, essa questão de eficiência de estruturas produtivas. Eu acho muito, muito interessante, muito relevante para muitos dos nossos ouvintes. Tá bom? Deixo contigo uma mensagem final aí e o convite feito também para retornar ao podcast. Primeiro, como eu já falei no começo, né, gostaria de agradecer a oportunidade de estar contigo aqui, né, Valdir, participando do podcast. Eu acho que tem muito mais coisa, de repente, para compartilhar, se a gente for entrar, de repente, em itens mais específicos aí, de seleções por imagem, de secador mesmo de milho, hoje a tecnologia que nós temos desenvolvida aqui, inclusive para usar secador estático de milho para secagem de produto a granel. E acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar para o grupo e para as pessoas, baseado na experiência que eu tive, é tipo assim, ó, de encarar os desafios, de ter essa coragem de lutar, de conquistar. As próprias mudanças que eu tive, né, tô dentro da minha vida, né, na história dentro da Pioneer e agora fora também, de ter saído da Pioneer, começado com a Petrus no Brasil, hoje estou aqui na Alemanha, estou aprendendo muito sobre outras culturas, outras aplicações de produto, né, porque dentro do meu histórico, dentro da minha carreira na Pioneer, trabalhei basicamente com milho e soja, né? E hoje, dentro da Petrus, é tudo que é cultura que possa imaginar, né? Que hoje nós temos equipamentos aí desde para beneficiamento de hortaliças, peletização de hortaliças e flores. Nós entramos aí para equipar grandes culturas, como a gente conhece no Brasil, né? Que entra para a linha de arroz na Ásia. Então, assim, ó, eu estou aprendendo muito, né? E
nunca é tarde para aprender, né? A gente tem que ter a coragem, como eu disse logo no começo, dar o primeiro passo. A jornada é longa, nós temos que ser persistentes e correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né? Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para o grupo e agradecer mais uma vez a oportunidade. E como disse, o meu sentimento é de gratidão por tudo que eu passei, pelos amigos que eu adquiri e conquistei nessa jornada dentro da Pioneer, fora da Pioneer, prestadores de serviço, com empresas de engenharia que trabalharam conosco, de tecnologia, e também esses novos amigos e clientes agora que eu estou conquistando aí com a Petro. Agradeço a todos. Seria isso aí. Muito obrigado. E obrigado aí pelo privilégio de contar a sua história, com a sua trajetória. Aliás, brilhante trajetória. Sim, de grande aprendizagem, de grande conhecimento. Você, como nas suas próprias palavras, você disse, é um crescimento constante que você está nesse seu novo desafio. Sucesso contínuo, que seja contínuo, fluxo contínuo de sucesso. Usar a palavra. Tá? E, cara, muito obrigado por nos dar a oportunidade de ouvi-lo e esperamos tê-lo aqui novamente em breve. Grande abraço. Obrigado, Valdir. Abraço. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Crônicas do Agro traz o engenheiro agrônomo Dimas Cardoso, mestre em fitotecnia e expert em silagem. Ele, que ao longo de sua trajetória profissional vivenciou a evolução do Brasil no processo de ensilagem, hoje nos traz um panorama atual do mercado do leite no Brasil. Olá pessoal, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a questão dos desafios do produtor rural, principalmente produtor de leite. Nós sabemos que o grande desafio do produtor tem sido lidar com os custos, porque nós sabemos que os custos têm aumentado bastante e isso tem desafiado o produtor de leite a todo tempo, porque nós verificamos que, apesar do preço do leite ter aumentado bastante no último ano, comparando um ano, os custos subiram assustadoramente e a margem do produtor ficou cada vez mais curta. E um fenômeno que a gente vê exatamente é o fenômeno do produtor de leite observando a lucratividade de outras atividades, como cultura de cereais mesmo. E eu tenho experimentado nos últimos dias alguns produtores que têm aumentado o cultivo de cereais, Então, eu fui chamado em algumas fazendas, por exemplo, de produtores que plantavam 100% da área milho silagem e agora, em função da rentabilidade da soja e do milho safrinha, tudo produzido numa safra só e com boa margem, alguns produtores deixando de fazer silagem em área total, fazendo silagem só no verão para atender os lotes, os animais mais produtivos e deixando o resto da área de silagem para safrinha, depois da soja. Então, com isso, ele melhora um pouco a rentabilidade, o fluxo de caixa do produtor. É um fenômeno que tem acontecido. Então, há casos, inclusive, mais drásticos de produtores que estão diminuindo, praticamente quase parando suas atividades e partindo para a cultura de cereais, para plantar soja e milho safrinha, porque aí você tem uma rentabilidade programada, Já pode travar isso aí, inclusive no futuro, coisa que você ainda não pode fazer com leite, E com a segurança muito maior de comercialização, de exportação.
Nós temos observado alguns produtores que, inclusive, têm aumentado as suas áreas de cultivo de soja, de milho safrinha e reduzido suas produções, né? Por outro lado, nós temos visto também produtores que têm investido bastante no setor, né? E têm trabalhado muito essa questão de custo, que é o grande desafio, procurando trabalhar com grãos de sorgo, por exemplo, sorgo úmido, reidratado, ou a próprio sorgo grãos, né? Como objetivo de reduzir mais o custo, e aquele desafio de manter o custo do leite abaixo dos 50%, né, com alimentação, aquilo tem sido realmente um grande desafio do produtor, né? Então nós temos observado aí crescimentos no custo de produção na ordem aí de 30%, né, de 25% a 30%, e isso realmente tem deixado o produtor de leite numa preocupação maior, inclusive, do que o produtor de carne, né, que hoje sofre com a reposição, né? É o principal peso hoje dentro da cadeia de carne, né? Mas na cadeia do leite em si, o custo de silagem aumentou bastante. Aquilo que era em torno de 4.800, 5.200 o ano passado, passou para 6.300, 6.700, próximos a 7.000, aquela tonelada de silagem que alguns produtores compravam aí a 150, 180, hoje se fala até em 280, 300 reais a tonelada. Então a margem para o leite, ela está muito desafiante. Você precisa realmente ter escala, né? Ter uma infraestrutura bem bem feita, né, e bem utilizada, inclusive, né, para que o produtor pudesse aí usufruir o máximo da rentabilidade do setor, né. Embora muitos ainda tenham um certo volume em função de escala, né, uma boa margem, o problema tem sido a margem que as outras atividades agrícolas proporcionam, né? Não só agrícolas, mas também algumas de pecuária, né? Como o caso do complexo da carne também. Então, melhor que leite, inclusive, né? Então, esse é o desafio do produtor, né? Então, nós vemos hoje um produtor que partindo para ser um agricultor, né? De certa forma, isso é bom no ponto de vista de produzir o seu próprio alimento, de ter uma equipe que cuida da parte agrícola, né? Esse investimento, talvez em máquina, plantadeira, né? E, por outro lado, nós temos aí alguma preocupação com esse setor aí com relação ao volume de leite produzido, né, que pode reduzir, né, enfim. Então são preocupações que a gente verifica no dia a dia, mas que certamente para tudo se acha uma boa solução, né? São caso a caso, não existe uma fórmula mágica. A gente tem que entrar dentro da fazenda e fazer uma imersão, entender a estrutura, a tecnologia, a disponibilidade de financeira, a situação financeira, socioeconômica daquele produtor, para que a gente possa ter uma solução que mais seja adequada para o perfil daquele produtor. Mas esse é o desafio, né? É o desafio aí que continua. Muitos produtores, inclusive os grandes, continuam investindo muito, né, em volume, em qualidade. Nós vemos também segmentos diferentes, né, como o caso do leite A2, né. Então isso é muito interessante acompanhar esse mercado, porque afinal de contas alguns produtores reduzem a produção, mas não é o que a gente vê no final, né. A gente ainda enxerga o Brasil como um grande produtor de leite, né, e o volume produzido não modifica muito, né. Isso mostra que o pessoal está na atividade, né, do que faz, né, fazendo da melhor forma possível, né, com grandes investimentos no setor, mas aqueles produtores que nós chamamos produtores intermediários, né, buscando uma outra fonte de renda através da cultura de cereais. Então, esse é o panorama que a gente está observando nesse último ano, né, esses últimos 2 anos aí, principalmente frente a essa condição que nós estamos vivendo aí em plena pandemia, tá bom?
Então, mais detalhes nós vamos considerando mais adiante. Obrigado. Podcast Academia do Agro. A realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes e agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!